Bom dia, gente. Vou tentar falar rapidinho aqui antes das crianças acordarem. Algumas seguidoras vieram nos perguntar sobre introdução alimentar. Eu sei que tem muitas pessoas, muitas mães, né? Principalmente no primeiro filho, que ficam muito preocupadas quando chega a hora das crianças comerem. Até porque tem muitas teorias diferentes, né? Sobre introdução alimentar. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo na época, né? Eu tava na minha primeira filha e não sabia que rumo tomar, né? Eu gostava de pesquisar na internet, já estava, né, me tornando uma mãe emancipada aos poucos. Já estava com certa desconfiança, assim, né, de acreditar em qualquer médico, assim, aleatoriamente, o primeiro que eu entrasse no consultório. Então eu fui ver na internet mesmo o que diversos médicos falavam, quais as teorias que estavam rolando, né, os argumentos dessas teorias. Então eu via que tinha muitas teorias diferentes e muitas indicações diferentes, tanto no que competia a idade da introdução alimentar, os alimentos a serem oferecidos na introdução alimentar e a quantidade a ser oferecida na introdução alimentar. Essas três coisas, assim, existia divergência, existiam teorias diferentes, existiam opiniões diferentes, né? E eu pensava assim, se eu for num pediatra para receber orientação, eu vou estar numa loteria, né? Porque vai saber que teoria que ele segue, o que ele acredita, onde ele estudou, né, da onde ele tira essas recomendações. Então, eu escolhi estudar por conta própria, né, e decidi o que fazia mais sentido para mim, porque eu ir num consultório qualquer seria uma loteria, e vendo que tinham tantas diferenças, né, nessas indicações, então eu resolvi estudar por conta própria. Por coincidência da vida, assim, quando a minha primeira filha tinha uns 5 meses, mais ou menos, eu precisei levá-la no pediatra por uma outra questão, né? Uma outra virose, uma outra questão que teve, eu ainda não conhecia, e levei. E ela tinha 5 meses, né? E eu levei ela nessa pediatra só por essa questão, assim. Eu pesquisei antes uma pediatra que concordasse com a gente numa outra questão bem importante, mas não pesquisei a fundo quem era essa pessoa, só aquela questão mais importante, assim, pra nós. Então, fomos naquela pediatra. E a minha filha tinha 5 meses, então eu nem esperava que a pediatra fosse abordar introdução alimentar. E ela perguntou assim, o que vocês estão dando pra ela comer? Deu nada, leite materno, ela tem 5 meses ainda, né? Ela falou assim, não, com 4 meses a gente já começa a dar suquinho na mamadeira, com 5 meses tu começa com a fruta, pra ela ir se acostumando a sentir gostos, a ingerir, pra que quando fizer 6 meses ela coma toda a sopinha. Então ela já falou que ia ser uma sopinha, falou como é que ia fazer, né? Que ia cozinhar a carne dentro, depois ia tirar, e no início não ia dessa carne. E eu, tá bom, né? Então eu só abstraía assim, sorria e acene e resolvia a outra questão que eu tinha que resolver. E tchau e benção, né? Então foi uma experiência viva, assim, de como a gente pode se dar mal, né? Seguindo qualquer pediatra aí, qualquer pessoa que a gente esteja no consultório, ou qualquer recomendação, sem que antes a gente pense e estude, né? A gente tem sempre que pensar sobre o que a gente vai fazer com os nossos filhos e estudar, né? Minimamente, né? A gente não precisa se tornar um expert em alimentação, virar um nutricionista infantil, para que a gente consiga perceber algumas coisas, né? Só ter um pouco de boa vontade, um pouco de bom senso, né? E pensar mesmo, rezar, pedir a Deus as luzes e rezar se aquela recomendação, aquela coisa faz sentido. Porque tem coisas que simplesmente não fazem nem sentido. E a gente segue porque foi alguém que mandou, né?
Então eu comecei a pesquisar e escolhi o que fazia sentido para mim. Sobre a idade, então, né, eu escolhi iniciar aos 6 meses, que era quando era universalmente recomendado, assim, que diziam que era quando as crianças estavam mais maduras, mais prontas, né, para receber um outro alimento que não leite materno. Então, eu sempre comecei com 6 meses ou mais, né? Na verdade, eu não vou mentir aqui, não. Tiveram filhos que eu comecei uma semana antes dos 6 meses, mais ou menos, alguns dias antes dos 6 meses, porque eles já demonstravam todos os sinais de prontidão e eles se jogavam na comida, assim, pediam comida. Pediam mesmo, assim, choravam, olhavam e me dá! Então eu dava provinhas, assim, mas isso é uma outra coisa, né? Uma outra questão a se pensar na introdução alimentar, a quantidade de alimento ofertado, né? Então não vou dizer assim, que eles nunca provaram nada antes dos 6 meses, mas que eu comecei a realmente me preocupar em alimentá-los, né? Com outras coisas, foi a partir dos 6 meses, né? Tiveram filhos meus, esses aí, que pediram comida, né, antes, que eu dava provinhas, mas eram lambidinhas, assim, né? Então, é outra coisa, assim, que eu acho interessante, que as teorias, as recomendações, elas não podem nos aprisionar de tal forma que a gente fique cego, né? Então, assim, eu vi ali 2 dos meus filhos, eles pediam muito o alimento, assim, tinham uma ânsia, assim, por provar, né, quando a gente ia comer. E faltavam diazinhos para os 6 meses, né? Então, assim, para mim não fazia sentido que eu não deixasse eles nem provar, sabe? Dar lambidinhas, algumas coisinhas, pegar uma coisinha na mão e sentir o gosto, né? Pra mim não faria sentido, porque eram dias ali, teria que esperar, né? Eu não fico aprisionada em nenhuma teoria. E isso vale para vários campos, assim, né? Todos os campos da nossa vida, principalmente com criação de filhos, sono, criação mesmo, obediência, tudo vão ter diversas teorias, né? Homeschool, né? Existem teorias para tudo, né? E existem muitas teorias que divergem e tal. Mas eu, na minha opinião, não gosto de me aprisionar a uma teoria, porque eu acho que nenhuma teoria vai ser totalmente perfeita, né? E isso para qualquer coisa, assim. Nenhuma teoria vai ser totalmente perfeita. Então, até porque nós temos pessoas, né? Na nossa casa. A gente não tem robozinhos e maquininhas todas iguais que funcionam do mesmo jeito. Nós temos pessoas. Então, a gente tem que, sim, estudar as teorias. A gente tem, sim, que ter conhecimento, né? A gente tem uma responsabilidade, sim, né? De pesquisar as coisas, de entender as coisas, de saber quais são as opções que a gente tem. Mas na hora de aplicar, a gente também tem que olhar para quem a gente está aplicando, né? Que são os nossos filhos, que são pessoas com suas necessidades, com suas diferenças, né? Então, talvez muitas vezes elas não vão se enquadrar 100% dentro de uma teoria determinada, né? A gente tem que saber olhar para essa pessoa e ver o que essa pessoa está precisando, né? As necessidades desta pessoa específica e ajudá-la da melhor forma. Então, quanto à idade, né? Eu escolhi os 6 meses, mas não me aprisionei nisso. Então, se o bebê já estava pedindo muito alguns dias antes, eu deixava, assim, provar alguma coisa, não vi nenhum problema nisso. Claro, a gente sempre tem que observar, né, também sinais de prontidão, ficar perto da criança, observar, ajudá-la, né, dar alguma coisa que seja seguro. Então, tipo, quando eu dei antes da introdução alimentar, eu deixei chupar um pedacinho de carne, entendeu? Que sabia que não ia ali se desmanchar, que a criança não ia conseguir engolir, que não ia se engasgar, não ia acontecer nada. Então ela só tava mesmo sentindo um gostinho, né? Isso quanto à idade. Agora, o que oferecer, né? E quanto oferecer? Também tem muita divergência nisso, né? No o que oferecer e no como oferecer também.
Então a próxima coisa que eu fui pesquisar era como oferecer, né? Que hoje em dia existem duas teorias sobre como oferecer os alimentos, que é a papinha, que já mudou. Antigamente a papinha era aquela liquidificada ou passada na peneira. Hoje em dia não se indica mais que se faça isso, até mesmo quem defende que se dê papinha não defende que se bata no liquidificador, nem que se passe na peneira. Pode ser que se encontre ainda em algum consultório, né, de pediatra desatualizado por aí, eu não duvido nada. Inclusive a que eu fui, ela tinha dado essa orientação. Mas oficialmente já não se indica mais. Porque hoje em dia se indica, né, que se dê ou por uma via ou pela outra, mas a mesma via da papinha já não é mais aquela indicação de liquidificar os alimentos. Você vai amassar os alimentos, cortar bem pequenininho, né? Então tinha esta via da papinha e tinha a via do BLW, que é uma teoria que não é daqui, né? Tanto é que a sigla é em inglês, BLW. Não sei inglês, não vou lembrar da sigla, mas é alguma coisa assim, alimentação guiada pelo bebê, alguma coisa assim. O que é esse método? É que tu vai oferecer os alimentos inteiros, digamos assim, pro bebê pegar com as próprias mãos. Então tu vai oferecer nunca misturado, vai oferecer eles cortados mesmo, assim, em pedaços, para que o bebê pegue com a mão e se alimente sozinho, né? Leve até a boca sozinho. E essa teoria diz que tem que se fazer isso assim com tudo. Arroz e feijão, por exemplo, até para ajudar que os bebês consigam comer, eles indicam que se faça bolinhos, para que o bebê consiga pegar com a mão e levar até a boca, né? Quando eu conheci essa teoria, eu gostei, achei interessante, mas não achei que se aplicava 100% para mim, né? E a papinha também, a mesma coisa. Achei que tinha os seus benefícios, mas que não era porque eu iria dar papinhas que eu não poderia nunca dar um alimento na mão da criança, entendeu? É essa questão da gente saber não se aprisionar nas teorias, porque hoje em dia tem isso. As mães estudam e parece que entram num partido político, né? Não, a minha introdução alimentar é BLW, aí Deus o livre dá qualquer coisa que seja amassada para criança, né? Tem que ser tudo cortadinho, ela vai botar na boca, Deus o livre amassar alguma coisa. E a mesma coisa as outras, o outro lado, né? Não, eu vou dar papinha. Então, né, Deus o livre deixar a criança pegar alguma coisa com a mão, vai se engasgar e tal. Então, né, calma, né, gente? A gente tem que conhecer e aplicar da forma como cabe na nossa família, né? Eu gostei muito de conhecer o método BLW, acho que ajuda muito na introdução alimentar, porque nos dá mais segurança de ofertar alimentos mais inteiros, né? Traz informações sobre engasgo, né? Sobre a diferença de engasgo e o reflexo do gag, sobre segurança. Então eu acho maravilhoso. E também traz uma questão assim de liberdade, né? Tu pode oferecer, né? É possível dar uma banana inteira na mãozinha do bebê e ele comer sozinho. Porque pela experiência que eu tive, assim, vendo outros bebês, quando nascia, né? Quando chegava na fase da introdução alimentar, era só caldinho, sopinha, uma banana amassadinha com açúcar ainda, né? Fruta só raspadinha. Então é uma coisa que traz, né, a maçã só raspadinha, né, ou qualquer fruta também só raspadinha. Então é uma coisa que traz algo de novo, né, um conhecimento novo. Olha, eu posso dar alimentos inteiros pro meu filho segurar, que legal, que bom. Mas eu vou me aprisionar nisso e não vou dar nunca nada amassadinho na colher, em papinha? Não, né? Não. Até porque eu acho que com o primeiro filho a gente conseguiria fazer isso. Agora já com, sei lá, tendo 3, 4 filhos aí, outros pequenos e tal, acho que já fica um pouco inviável, né? Imagina você dar arroz pra criança comer assim, com a mão.
espalhar por tudo, né? Já espalha a gente tentando cuidar, né? Daí imagina você não tentando cuidar, né? É complicado. Mas enfim, existem essas duas teorias aí, a teoria da papinha, a teoria do BLW, né, do bebê se alimentar sozinho. Eu acho que as duas têm coisas boas e dá pra se aproveitar das duas, né. Estes métodos que eu falei, eles são só de como você vai ofertar, eles não falam quais alimentos, né. Isso aí deixa aberto. Tanto o BLW como o método de papinha, né, é mais uma forma de oferecer do que propriamente o que oferecer, né. Então, tem mais essa questão do o que oferecer, que existem também muitas divergências, né. Tem pessoas que dizem que não se deve oferecer a carne no início, que não se deve oferecer ovos, né, que não se deve oferecer alergênicos. Outras pessoas, né, outros profissionais defendem que existe uma janela de imunidade, então que eu não me lembro até quando vai, se é dos 6 aos 12 meses, não lembro direito, gente. Mas que tem essa janela de imunidade, que seria bom oferecer esses alimentos mais alergênicos dentro dessa janela, né? Já outros dizem que não pode oferecer dentro dessa janela, porque senão pode dar alergia, então eles divergem, né? E não só sobre alimentos alergênicos, mas como o geral, assim, a recomendação de grupos alimentares para aquela criança e suas quantidades, né? Então, há quem defenda a recomendação oficial, digamos assim, né? Que agora já tem deixado de ser oficial, já tem mudado, né? A questão da pirâmide alimentar. Sabe aquela pirâmide alimentar que a base são cereais, são grãos e tal, e depois vem, sei lá, vegetais, eu acho, daí depois gorduras e lá em cima as coisas industrializadas. Então, essa pirâmide, ela tem mudado, né? Hoje em dia a gente já não acredita mais que a base da pirâmide deva ser cereais e grãos. Aquele alimento que deve ser oferecido em maior quantidade não deve mais ser este, né? Então, tem muitos profissionais que não se atualizaram ainda, que ainda defendem aquele modelo antigo, então que vai dizer que na introdução alimentar o bebê tem que comer arroz, feijão e aí um pouquinho de carne, um pouquinho de gordura. Tem gente que diz que não pode dar gordura animal pro bebê, que só pode passar ali um fiozinho de azeite de oliva, né? E já existem outros profissionais mais atualizados, né, que defendem que se dê comida de verdade, né? Só não dê industrializados, coisas mais pesadas e tal, né? Quando eu fui fazer a introdução alimentar da minha filha, eu já tinha alguma noção sobre alimentação low carb. Eu já tinha, há um tempo atrás, já havia participado de grupos de alimentação low carb, então eu já tinha lido muito sobre esse assunto, né, sobre o que os carboidratos em excesso causam no nosso corpo, sobre os antinutrientes de muitos grãos, né, sobre o mal do glúten e do açúcar. Então eu já tinha alguma noção sobre essas coisas de alimentos bons, alimentos não tão bons, alimentos ruins. E eu resolvi seguir mais ou menos essa linha, né? Então eu fui escolhendo o que fazia mais sentido para mim e escolhendo o que eu faria. Então, já na primeira filha, com 6 meses eu não comecei a dar arroz, eu não comecei a dar feijão, né? Eu não comecei a dar milho, farinhas, né? Receitas com farinhas. Eu não dei nada disso para ela por um bom tempo. O que eu dava para ela? Eu dava carne, dava vegetais e dava frutas. As coisas mais naturais, assim, que eu conhecia na época. Na época eu não sabia também... aliás, eu havia lido já em assuntos de low carb que as frutas também tinham muito açúcar, muita frutose. Mas eu achava que para bebê tudo bem, assim, que não se aplicava, né? Então, muitas refeições, assim, tipo lanches, era só a fruta. Ainda não tinha esse conhecimento de que a fruta é um doce, né, uma sobremesa. Então, refeições normais, almoço, janta, era comida e aí os lanches era fruta. Às vezes café da manhã era só fruta, né.
Mas eu já tinha uma noção, né, dos alimentos, da qualidade desses alimentos. Então eu já excluí alguns para não dar no início. E aí eu fui dar mesmo arroz, feijão, outras coisas lá perto de 1 ano, né? E evitava ao máximo glúten e açúcar também. O açúcar, com a primeira eu consegui seguir a recomendação de não dar antes dos 2 anos. E acho que nem o glúten eu dava por muito tempo, assim. Aí depois, nos outros filhos, já ficou um pouco mais difícil, né? Porque eles viam a irmãzinha comer, né? E ficava mais difícil de não dar, né? Para as outras crianças, né? E, na minha cabeça parecia tipo uma discriminação, né? Sei lá, sempre tem aquela coisa de tu ama mais meu irmão que eu, né? Então eu não queria que isso acontecesse, né? E aí então acabava que eu dei antes para alguns dos filhos ali perto de 1 ano, quando a criança já começa a entender, já começa a ver e já começa a pedir, né, as coisas. Então quando chegava nessa fase eu já não negava mais as coisas, né, que os outros estavam comendo. Às vezes o que eu fazia era aproveitar o momento da soneca da criança para comer, né, alguma coisa mais assim que o bebê não poderia comer, então. Mas quando o bebê tava ali presente, aí, né, e depois de 1 ano, quando o bebê já começa a entender e pedir, aí eu acabava dando, assim. Mas aí tá a importância também da gente não ter como rotina comida ruim, né? Então, se tu não vai ofertar todo dia, ofertar uma vez na vida que outra, pra mim também, na minha vida eu não vejo, assim, grandes problemas. É aquela coisa, eu não fico aprisionada mais numa teoria. Porque na primeira filha eu até fiquei aprisionada disso. Não pode pôr uma gota de tais alimentos na boca antes dos 2 anos. E, tipo, às vezes tinham alguns problemas, assim, né? Se a gente saía em algum lugar e não tinha muita opção, né? Ou ficar comprando brigas, assim. Então, eu acho que os extremos, assim, não valem a pena pra mim, pra minha família. Quem consegue levar, ótimo, maravilha, né? Mas na minha vida, às vezes a gente tá em algumas circunstâncias, assim, que ficaria um pouco difícil travar certas batalhas. Então, eu acho que exceções, assim, não é o problema. Então, era isso que eu ofertava mais, as comidas mais naturais possíveis, carnes, gorduras das próprias carnes, né? E os vegetais, as frutas, aquela coisa que a Bianca falou em algum lugar aí nos últimos dias, acho que foi em Stories, descascar mais e desembalar menos. Então, pra mim é muito simples, assim, questão de introdução alimentar. Tu vai oferecer os alimentos mais naturais, os alimentos, né, que Deus fez, da forma mais natural possível. Pra mim, assim, ó, é muito tranquilo. E aí eu tenho cuidado, né, de não oferecer carboidratos em excesso. Porque conhecendo a constituição dos alimentos, a gente vê que a maior parte dos alimentos, aliás, maior parte não sei se eu posso dizer, mas que muitos alimentos têm muito carboidrato, né? Então, se a gente for pegar a base da alimentação brasileira, por exemplo, arroz, feijão, uma batata, um aipim, aí põe ali uma saladinha num cantinho e um pedacinho de carne no outro, né? Mas a base é arroz, feijão, né? Ou macarrão, ou polenta, né? E a constituição do prato geralmente é assim, né? Tu põe um monte de arroz, um monte de feijão. Se tem maionese, bota um monte de maionese. Se tem uma batata, tu põe um monte de batata. Aí tu põe um pouquinho de salada e um pouquinho de carne. É o que a maioria das pessoas fazem, né? E um prato construído desse jeito é puro carboidrato. E cadê a quantidade da proteína? Cadê a gordura? Que são extremamente importantes para o nosso corpo, né? Carboidrato nosso corpo usa muito pouco. Ele consegue produzir a partir das gorduras, né? Então, e agora a proteína mesmo, que é o que sustenta, que é o que forma as células, que forma os tecidos, que constrói o nosso corpo, né? A gordura que nos dá energia, que tem papéis muito importantes, inclusive no cérebro, né? Tem papéis, assim, importantíssimos mesmo. Tem micronutrientes importantíssimos,
né? E a gente fica economizando no que é bom e dando largamente aquilo que não é tão bom. Então, sobre o que dar, eu vou muito nisso, vendo o que faz mais sentido, dando o que é natural e equilibrando. Então, a maior parte do pratinho dos bebês na minha casa é carne com suas próprias gorduras, né? Carne e gordura. E aí eu boto um pouco de alguma outra coisa, né? Um tubérculo que eu fiz no dia, pode ser uma batata doce, um aipim. Durante o primeiro ano eu evito de dar o arroz e o feijão, né? Eu dou mais os vegetais mesmo, porque qual é a questão do arroz e feijão, tá, gente? É natural também e tal. Mas tem algumas divergências aí, né? De que esses grãos foram introduzidos na dieta humana há um tempo muito recente, quando, né, surgiu a agricultura, comparado ao tempo de existência da humanidade. Eu não sei exatamente os detalhes, tá? Mas são as teorias que rolam por aí. Que comparado ao tempo de existência da humanidade, é um curto espaço de tempo que a gente consome esses grãos feitos na agricultura. E já se estudou, né, a constituição desses grãos, né, o que eles fazem no nosso corpo, né, o que tem aí. Então, por que eu evito arroz e feijão? O arroz, porque o arroz ele é extremamente pobre. Ele é uma comida de encher barriga, né? É uma comida para não passar fome. Não é um alimento que vai trazer ali nutrientes, nutrição, né, densidade, né? É um alimento para encher a barriga e passar a fome, né? Então, um alimento barato, né? Mais barato, que rende, que a gente come e tira a fome no momento, instantaneamente. Mas ele não tem densidade nutricional, não tem nada de bom ali. O arroz que a gente consome hoje, ele ainda vem cheio de sujeira, né? Cheio de talco, coisas que fazem mal. O arroz tem arsênico, que é um metal pesado. Então, e não tem nenhum benefício ali, né? Não traz nenhum benefício. A questão do feijão. O feijão, ele tem também muitos carboidratos, mas além disso, ele tem ainda aqueles antinutrientes, né? Que estragam o intestino. Fazem muito mal pro intestino, né? Podem deixar o intestino hiperpermeável. E esse é um dos grandes problemas que tem na saúde hoje em dia. É a fonte, assim, de muitos problemas, é esse intestino hiperpermeável, que não é só o feijão que faz isso, mas que é dos componentes que fazem, né? E ele tem muitos antinutrientes. Então, mas feijão tem ferro, feijão tem tal vitamina. Tá, pera aí. Além dessa vitamina não ser a mais biocompatível com o nosso corpo, não vai ser tão bem absorvida. Além disso, o feijão ainda traz consigo antinutrientes que vão fazer justamente que a gente não absorva esses nutrientes que ele tem. Então, talvez ele seja um ótimo alimento, mas não para humanos e não para todos os dias, né? Aqui em casa eu gosto de feijão, como feijão, mas tipo, eu faço, sei lá, de vez em quando, sabe? Umas 5 vezes por ano, quando muito. Porque passam-se meses aí que eu não cozinho feijão. Mas gosto, o gosto me agrada muito. Mas é assim, ó, realmente é comer pra ver a consequência, né, no intestino. Realmente, né, gera gases ali, algum desconforto, alguma questão. Então, eu escolho não oferecer esses alimentos pro bebê. E se a gente for parar pra pensar, no início, a gente tem que se preocupar em oferecer alimentos realmente densos e bons, né? Porque o estômago do bebê, ele é tão pequenininho que vai tão pouca comidinha ali. Então, pra que a gente já vai colocar um monte de coisa que não agrega em nada, né? Um bebezinho que tá começando a comer, que tá precisando de energia, que tá se desenvolvendo, que tá, né, crescendo muito rapidamente, né? Porque vocês podem perceber que os bebês, assim, as crianças pequenas, elas crescem, principalmente os bebês, né? No primeiro, segundo ano de vida, eles crescem muito. Se tu for pegar a proporção, né? Eles crescem muito.
Depois as crianças maiores, um adulto já não cresce mais, né? Mas se tu for pegar as crianças maiorzinhas, vão crescendo ali 1 centímetro, 2, né, por ano. Vão crescendo devagar. Agora um bebê em 1 ano, ele dobra de tamanho, senão não passa disso, né? Então, eles estão precisando de muito nutriente, de muita energia. E aí, por que quando a criança vai começar a comer ali com 6 mesinhos, a gente já vai dar tranqueira, já vai dar coisa que ela não vai aproveitar, né, pra crescer. Então, eu penso assim, o estômago de um bebezinho é muito pequeno. Então, eu vou enchê-lo de coisas boas, né? Então eu vou dar carne, eu vou dar gordura. Posso até misturar um tubérculo ali pra ficar, né, um aspecto mais agradável pra comer, uma batatinha esmagadinha, um aipinzinho. Vou oferecer frutas também, porque sei lá, né, gente, questão de facilidade na vida também. Às vezes não tem uma carne pronta ali, a fruta é mais rápido. É coisa que dá pra se organizar, né? Mas às vezes a gente não tem, então antes melhor do que tu oferecer alguma coisa ruim, tu oferece uma coisa mais natural, né? E isso é uma compreensão que eu tive já há menos tempo, de que a fruta não seria tão interessante assim dar em quantidade, mas dá sim pra oferecer, né? Numa quantidade menor. Não vai dar meio mamão pra um bebê, né? Corta um pedacinho e dá aquele pedacinho. Pode oferecer uma proteína antes, né? E aí depois dá uma fruta. Não vai encher a barriga do bebê de fruta, né? Mas dá pra oferecer. Tudo que é natural dá pra oferecer. Mas eu penso assim, e pelo menos nas refeições principais, né? O estômago do bebê já é tão pequenininho. Então eu vou botar coisas que ele realmente vai aproveitar ali. Coisas que vão fazer bem pra ele, né? E isso a gente aprende como? Estudando introdução alimentar? Não, a gente não aprende estudando introdução alimentar. Porque se a gente vai estudar introdução alimentar, a gente vai se deparar com outro tipo de conteúdo, com outras preocupações, né? Mas o bebê é um ser humano, ele tem os mesmos órgãos que a gente, o mesmo sistema que a gente, então vamos estudar sobre os alimentos. Assim a gente vai conseguir julgar o que é melhor, o que não é tão bom, o que é interessante dar todos os dias, o que a gente pode oferecer, mas em menor quantidade, não todos os dias ou não em todas as refeições. Então, estudando os alimentos, a gente consegue escolher, né? E julgar melhor aquilo que vai realmente fazer bem para o bebê, aquilo que vai ser útil para aquele bebê, aquilo que não vai sobrecarregar o organismo daquele bebê, né? E eu fico pensando assim, a gente adulto já, quando come já uma pratada de arroz e feijão, nosso pâncreas já tem que trabalhar um pouquinho dobrado, né? Aí imagina tu já fazer o pâncreas do bebê trabalhar dobrado desde que ele é tão pequenininho, né? E sendo que ele come tão pouco, não é tão difícil tu dar só alimentos bons pro bebê, justamente porque ele come muito pouquinho, né? Então tu vai pegar um pedaço assim de carne e vai ser suficiente para um bebê, né? Então assim, a gente consegue até chegar próximo de uma dieta carnívora para um bebezinho facilmente. Não vai dar grande diferença no orçamento, não vai dar, né, trabalho, nada, sabe? Porque é uma quantidade de comida muito pequenininha. Então, nas minhas 2 últimas filhas, a introdução alimentar delas eu fiz muito próxima de carnívora, cetogênica. Não posso dizer que foi porque eu dou outros alimentos. Eu dou aipim, eu dou batata doce, eu dou frutas, mas eu sempre cuido da quantidade, né? A maior parte do pratinho tem que ser a carninha gordinha. E aí eu posso misturar ali um aipinzinho, uma batatinha, quantidade pouca, né? Mais para dar ali uma textura, ou para que a criança conheça aquele alimento também. Mas não que eu tenha que dar obrigatoriamente. O que eu tenho que dar obrigatoriamente na minha cabeça, carne e gordura, né? Que é o principal. É o que vai construir o corpinho, o que vai dar energia, é o que vai dar os nutrientes que ela precisa. Então isso é o que eu dou assim de praxe, né? E se eu, dando mais uma recomendação sobre o que oferecer, né? A Rose Lima, que é a enfermeira
muito estudiosa nesses assuntos de saúde. Ela não fica só na área da enfermagem, ela estuda muitos assuntos diferentes, muitas coisas. Ela já recomendava há alguns anos que se desse o caldo de ossos na introdução alimentar como primeiro alimento, para justamente impermeabilizar o intestino, prepará-lo para que ele depois disso recebesse os outros alimentos. Eu, infelizmente, não segui esse conselho, né? Não segui esse conselho por falta de organização. Chegava ali os 6 meses, já a criança já estava pedindo comida, eu já não tinha preparado, e aí acabava que acabou que não foi o primeiro alimento que eu ofereci. Mas é uma indicação aí, quem está se preparando para a introdução alimentar, né, quem está estudando sobre esse assunto, é o alimento de ouro aí para começar a introduzir algum alimento diferente do leite materno, né? O caldo de ossos, que tem ali muitos nutrientes. É ouro, né, gente? É ouro puro, né? Inclusive chamam de ouro lá no, sei lá onde, nos Estados Unidos. Algum lugar que fala inglês nesse mundo aí chama o caldo de ossos de gold, não sei o que. E acho que era isso, né? Já falei sobre o que oferecer, sobre quando oferecer, a quantidade, né? Também eu não me prendo em quantidades. Eu vou dando duas teorias que tem. O bebê tem que comer X colheres de sopa em determinada idade, né? Tantos meses tem que comer X colheres de sopa de comida. Tantos meses daí tem que comer mais X colheres de sopa. E tem a outra vertente, que é que o bebê é capaz de se autossaciar e de sinalizar quando ele já está saciado e não precisa mais de alimentação. Então eu vou muito assim, quantas vezes por dia eu vou oferecer um alimento? No início é muito livre, assim. No início é muito tranquilo, não fico me preocupando. Ai, meu Deus, não tá comendo. Ai, Jesus amado, não tá comendo. Até porque, assim, teve só um dos meus bebês que não se interessou muito por comida logo no início, né? Os outros, logo que eu comecei a introduzir alimentação, já gostaram muito de comer. Teve um deles que não era muito interessado, assim, não comia, ficou um tempinho assim sem querer comer muito, sabe? Mas não era uma fonte de preocupação, porque tinha o leite materno, né? Tava sendo bem alimentada. Então, introdução alimentar não quer dizer que a criança tem que já sair comendo pratado, né? Tu vai introduzir os alimentos, ela vai aprender a comer. Então não tem problema que a criança coma pouco. Tenho que dar 1 vez por dia, 2 vezes por dia. Vida, né, gente? Vida normal. Tu vai dar quando tu estiver disponível ali, quando o bebê quiser, quando o bebê aceitar. Quando eu começo a oferecer alimentos, geralmente eu vou oferecendo pedacinhos do meu próprio prato, assim, tipo, corto um pedacinho de carninha, corto um pedacinho de batatinha, de aipinzinho, boto na boquinha, sabe? Não é nenhuma coisa tão oficial, assim, tipo, agora vamos começar, eu vou pegar o pratinho, vou preparar aqui. Não, eu vou, né, fazendo que a criança vá entrando em contato com aqueles alimentos, conhecendo. Deixo, assim, pegar na mão, tipo, dou tranquilamente uma banana pra segurar e comer, uma outra fruta pra segurar e comer. Zero questões, sabe? Tipo, que bom que eu posso fazer isso, que bom que existe essa possibilidade. Não me aprisiono em nenhuma teoria, mas uso o que todas elas trazem de bom. E a quantidade, frequência, isso aí eu acho que vai de cada família, vai da necessidade, aquela coisa de tu olhar que tem uma pessoa ali, o que essa pessoa aceita, o que essa pessoa quer, né? E não ficar preocupada, tem que comer tantas colheres de sopa. Não, a criança tá recém conhecendo os alimentos, né? Tá recém provando, vendo que aquilo existe. Nossa, eu posso comer, olha, existe isso, né? Então, assim, é muito tranquilo. E a criança com 6 meses ainda tá tomando leite materno, né? Ainda mama ali em livre demanda. Então, sabe, a criança não vai passar fome se rejeitar a comida. A minha última filha, Madalena, ela foi bem resistente, assim, pra começar a comer. A gente botava na boca, ela cuspia, ela não queria. Sabe, não demonstrava interesse, assim.
E eu comecei aos 6 meses, mas não forçava ela, né? Eu oferecia, né? Não forçava a criança a comer, né? Depois ela despertou o interesse e começou a comer. Mas eu não forcei, mas não deixei de oferecer também, porque ela estava na idade, né, de começar a introduzir esses alimentos. Então eu oferecia, mas não forçava, porque é, né, uma pessoa diferente de outras pessoas. Então era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Espero ter ajudado as seguidoras aí que estavam perguntando sobre introdução alimentar, que estavam com dúvidas. Acho que a gente tem que simplificar a nossa vida, né? A gente não pode ser prisioneira de teorias, prisioneira de recomendações e prisioneira de profissional nenhum. A gente tem o dom da inteligência, né? Deus nos deu o dom da inteligência. Deus dá largamente a sabedoria a qualquer um que peça, né? Isso é bíblico, né? Peça a sabedoria que Deus a dá largamente a quem pede. Então é muito simples, a gente tem que estudar os diversos conteúdos que tem disponíveis aí, né? Fazer a nossa parte e rezar, pedir a Deus, né? Que nos dê sabedoria e não nos aprisionarmos, né? A gente complica muito a nossa vida. A gente realmente, assim, em todos os aspectos, a gente complica muito a nossa vida, né? A gente que complica. Não precisa ser desse jeito. É só a gente agir, né? Com tranquilidade, rezar a Deus, analisar as coisas que a gente tem em contato e pedir sabedoria, pedir a sabedoria de Deus para escolher, fazer as nossas escolhas. E feitas as nossas escolhas, a gente não tem mais que ficar se preocupando, a gente só vai vivendo a vida, né, dia após dia, e com muita tranquilidade. Essas coisas assim de criação de filhos, de alimentação, não precisa ser uma questão, né? A gente tem que buscar os conhecimentos, aplicar conforme o que a gente acha que é correto, né, com bom senso, e pedir a Deus sempre a sabedoria e ter a tranquilidade. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Até uma próxima.